O artigo 19 do Marco Civil da Internet, dispositivo de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, também conhecido como Poder Legislativo, aspas, é inconstitucional naquilo que ele não diz, porque não prevê exceções mais amplas do que aquelas que estão previstas no artigo 21, fecho aspas. Foi o que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na quinta-feira, 26, ao encerrar o julgamento sobre o tema com 8 votos a 3. Vamos acompanhar. E, por maioria, com o reajuste do voto do ministro relator Dias Toffoli, o tribunal considerou que o artigo 19 é parcialmente inconstitucional. Ele não é inconstitucional no que ele diz, ao prever a remoção por ordem judicial. Ele é inconstitucional no que ele não diz, porque não prevê exceções mais amplas, como as que estão, para além das que estão no artigo 21. De modo que o tribunal, por maioria, maioria expressiva, entendeu pela declaração da inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme a Constituição do artigo 19. Maioria expressiva, chamou a atenção porque ele faz parte dela. O artigo 19, como eu já expliquei nesse programa, prevê que um provedor de aplicativo de internet, como Big Tech, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, no caso, os usuários das redes sociais, se após ordem judicial específica não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo, ou seja, para retirar o conteúdo do ar. A única exceção até então prevista no artigo 21 diz respeito à violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Nesse caso, o provedor será responsabilizado subsidiariamente se não retirar do ar o conteúdo após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal. Ou seja, esse artigo 21 era o que já estava lá, no Marco Civil da Internet, aprovado pelo Congresso Nacional, a única hipótese em que se cobrava da rede social uma medida de remoção sem a necessidade de ordem judicial. O Congresso, portanto, evitando ferir a liberdade de expressão, limitou-se a cobrar das Big Techs a remoção, mesmo sem ordem judicial, de conteúdos íntimos não autorizados, cuja mera exposição virtual provoca danos à imagem ou à reputação dos envolvidos. Para removê-los, afinal, basta verificar a legitimidade para a apresentação do pedido de remoção, e elementos violadores da intimidade, ou seja, se quem pediu a remoção aparece nu ou em cenas de sexo naquele material. A maioria dos ministros do STF, porém, não curtiu a decisão do Congresso. 8 editores togados e não eleitos do debate público queriam uma listinha maior de exceções, a fim de impor às Big Techs a censura de outros tipos de conteúdo em nome da proteção de direitos fundamentais e da democracia, ainda que o direito à liberdade, inclusive de expressão, seja um deles, e ainda que a democracia pressuponha a separação e a independência entre os poderes, havendo um poder legislativo e um poder judiciário, além do executivo. Assim chamados por garantirem o mínimo necessário para que um indivíduo exista de forma digna em sociedade administrada pelo poder estatal, esses bens jurídicos estão previstos no artigo 5º, que abre o título 2 da Constituição Federal de 1988, denominado, aspas, dos direitos e garantias fundamentais. Fecho aspas. Muito bem, eu abro aspas agora para o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Fecho aspas, mas deixa na tela, produção. Esses são os direitos fundamentais, que são citados no relatório do STF. Eles estão lá na Constituição, no artigo 5º, lá no título 2, e falam ali, é o direito à vida, é o direito à liberdade, é o direito à igualdade, é o direito à segurança, é o direito à propriedade. Voltando para mim. O relatório final do STF aponta, aspas, um estado de omissão parcial
que decorre do fato de que a regra geral do artigo 19 do Marco Civil da Internet não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância, como esses direitos fundamentais. O texto divulgado pela Corte, no entanto, não traz argumentos sobre essa insuficiência explorada como premissa para mudanças, nem dados de estudos sobre danos causados a partir de postagens mantidas no ar, muito menos cita providências do Supremo contra a lentidão do poder judiciário mais caro do mundo, o brasileiro, para julgar casos que poderiam render a decisão judicial exigida pelos legisladores oficiais, aqueles que foram eleitos para o Congresso Nacional. Esse texto apenas determina que, enquanto não sobrevier nova legislação, vou repetir, eles até colocam isso, parece uma generosidade do STF, enquanto não sobrevier nova legislação, e, obviamente, se sobrevier, é uma legislação passível de novas reações do STF. A lista de exceções será aquela definida pela caneta legisladora da maioria da Corte. Após o Barroso, como ele contou enquanto Dias Toffoli chorava, e nós mostramos esse vídeo ontem, ter digitado pessoalmente cada tese aventada nos votos dos colegas, aspas, ouvindo um por um e construindo todos os consensos possíveis e com a boa vontade das pessoas que foram abrindo mão das posições mais radicais. Fecho aspas, para o Barroso, repito, em relação ao que ele próprio relatou na sessão de ontem do julgamento. Com isso, caíram exceções para divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, como queria o Toffoli, mas ficaram outras não tão menos férteis para a redução da pluralidade democrática. Aliás, o ministro Luiz Edson Fachin apontou esse risco para a pluralidade democrática. E o aumento da patrulha política, a julgar pelo histórico de enquadramento dado pelos próprios ministros, entre outras autoridades, sobretudo nos casos A, B, D e E, como se fala aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, da lista que eu vou mostrar para vocês. Resumindo, o urso foi tirado da sala, mas o bode ficou. O provedor de aplicações de internet, segundo o STF, passa a ser responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo. Abro aspas para essa canetada legisladora do Supremo Tribunal Federal. A. Condutas e atos antidemocráticos. E aí eles colocam aqui, a gente está facilitando a leitura, todos os números dessas leis, etc. B. Crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo. C. Crimes de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. D. Incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, entre parênteses, condutas homofóbicas e transfóbicas. E. Crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio ou aversão às mulheres. F. Crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes. G. Tráfico de pessoas. Fecho aspas. Todos esses atos soam repudiáveis, por óbvio. O problema é interpretar se uma publicação virtual específica incorre neles ou não, presumindo qual seria a posição de um judiciário que transfere essa responsabilidade. Nós já vimos que informação incômoda para um ministro do STF pode ser considerada ataque à democracia. Foi a base da decisão que censurou reportagem verídica, reportagem sobre fatos verdadeiros da revista Cruzoé lá em 2019. Já vimos que piadas envolvendo minorias e vulneráveis podem ser enquadradas como discriminação, que críticas a parlamentares mulheres podem ser taxadas de discurso de ódio e por aí vai. Já vimos, em suma, como o bode vira urso. O próprio Supremo admite indiretamente o risco de abuso ao prever que, aspas, o responsável pela publicação do conteúdo removido possa requerer judicialmente o seu restabelecimento mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ou seja, sem decisão decorrente do devido processo legal contra a sua publicação, você terá que gastar tempo, energia e dinheiro para provar na justiça, para produzir prova em contrário, que você não cometeu crime algum, mesmo que você seja pobre e não possa contratar
escritórios de esposas ou filhos de ministros de tribunais superiores. Entre o risco de serem responsabilizadas civilmente e o de ferirem o seu direito à liberdade, causando transtornos de ordem pessoal, a tendência é que as Big Techs, na dúvida, censurem você. Eu, Felipe, gostei e fiz destaque no X do momento em que Barroso deixou escapulir a palavra censura para descrever essa remoção. A gente tem essa imagem, produção? Aí o tweet que eu fiz, tinha até o vídeo lá do Barroso deixando a palavra censura escapulir. Eu só acho que agora, pode voltar para mim, o presidente do STF deveria ser mais sincero também em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. O dispositivo aprovado pelo Congresso é inconstitucional porque não diz a 213 milhões de pequenos tiranos, como falou a Carmen Lúcia, o que 8 soberanos do Supremo queriam que ele dissesse. Ricardo Kertzmann. Olha, Felipe, tem muito pouco a acrescentar a tudo que a gente vem debatendo e tudo que a gente vem falando nesses dias todos. Ontem, eu me recordo que aqui no Papo Antagonista, eu citei que dentre todos os possíveis danos que essa decisão poderia tomar poderia trazer a depender do teor do texto, o principal deles seria mais insegurança jurídica ainda para o país. Insegurança jurídica, Felipe, não só no âmbito econômico, no âmbito dos negócios das empresas, mas insegurança jurídica para o cidadão comum e principalmente para todos aqueles jornalistas profissionais ou não, mas que atuam na internet, atuam nas redes sociais, com programas de opinião, com colunas de opinião, com podcasts, enfim. Porque se antes se havia uma delimitação bem clara do que era crime e do que não era crime, isso estava já colocado não só no Marco Civil da Internet, como na própria legislação brasileira. Agora você abre brecha para aquilo que a gente comentava ontem, que você reforça no texto, abre brecha para a interpretação, Felipe. Porque crimes claros, crimes que não dependem de interpretação, apologia à violência, apologia a estupro, apologia a qualquer pornografia, suicídio, tudo isso já existia. Não houve nenhuma inovação por parte da Suprema Corte nesse sentido. Mas no momento em que coloca crimes, né, que dependem da avaliação de terceiros, e o que é pior, terceiros não preparados para isso, a não ser que as plataformas digitais agora tenham que formar, além de todo um aparato contábil e um aparato também civil, um aparato legal dentro das suas empresas, tenham que formar também um aparato legal especializado nesse tipo de assunto, para poder averiguar o que, sob a ótica do STF, porque vai ser uma presunção, pode representar risco ou não para essas plataformas. Então é óbvio que operando, e a maioria das empresas responsáveis opera na chamada zona de conforto, principalmente na zona de conforto legal, é óbvio que vai haver naturalmente por parte das plataformas uma limitação, a gente só não sabe o tamanho da extensão dessa limitação, mas haverá uma limitação bastante extensa do que eles vão permitir que seja publicado ou não. E, além disso, para pessoas individuais, eu não vou chamar de pessoas físicas, porque muitos desses influencers, de pessoas que atuam na internet, são pessoas jurídicas também, pequenas empresas. Muitas dessas pessoas, físicas ou jurídicas nesse caso, elas também vão atuar numa zona de conforto, aliás, não é zona de conforto, numa zona de temor, que é óbvio que vai prejudicar bastante a atividade comercial, intelectual, a participação política, a participação em debates de todo mundo. Eu só acho, se eu tiver que achar algum ponto positivo nisso tudo, eu confesso, e eu acho que você foi muito feliz na expressão que você utilizou, que saiu o urso e permaneceu o bode. Eu confesso que, diante do que eu, Ricardo, temia e esperava, né, o texto não foi tão radical assim. É um texto que ameniza bastante o que poderia vir ainda de mais grave, deixa essa porta aberta para o Congresso legislar, ainda que, a partir do momento que o Congresso legisle, vai ser, de alguma forma, também trazido de volta ao Supremo, você já apontou isso também. Mas, Felipe, coloca, como eu disse, é um pouco mais ameno, né, e menos perigoso do que eu, Ricardo, temia. Pois podia ser pior ainda, só que a gente não pode deixar de se indignar com a invasão de competência
do Poder Legislativo, pela cúpula do Poder Judiciário, com a empáfia dos ministros demonstrada durante o julgamento e com alguns elementos que são vagos, que são genéricos, que podem dar margem para remoção desenfreada de conteúdo por motivação política, ideológica. A gente já viu isso acontecer, a gente tem combatido isso desde a raiz, principalmente dessa leva. Se a gente tratar aqui da raiz do inquérito das fake news em 2019, cuja primeira vítima foi a Cruzoé. Então, podia ser como o Toffoli tinha listado? Podia, mas continua sendo uma medida grave, uma medida de atropelo. Aliás, a Suprema Corte do Brasil, eu estava pensando até em fazer um tweet a respeito disso, mas segurei aqui para o programa, ela tem essa peculiaridade. Os votos vencidos, em diversos casos, eles não são apenas teses divergentes. A gente mostrou aqui trechos, inclusive, dos votos do André Mendonça, do Luiz Edson Fachin, do Cássio Nunes Marques. Mas há vários outros julgamentos também em que o Luiz Edson Fachin se pronunciou de maneira semelhante, ainda que ele faça muitos disclaimers e concessões, mas existe essa peculiaridade no Brasil de que os votos vencidos não são simplesmente teses divergentes. Muitas vezes os votos vencidos, eles são manifestações contra a própria realização daquele julgamento ou a tomada da decisão do Supremo Tribunal Federal naquele sentido. Não é simplesmente um ministro discordando do outro, é um ministro discordando de que o STF deveria estar decidindo aquilo. A gente viu isso nos votos, ainda que com toda a diplomacia entre os ministros, mas olha, isso aqui não é matéria para o Poder Judiciário, isso é matéria para o Poder Legislativo. Inclusive, o Poder Legislativo já se pronunciou a respeito disso. Votou no Congresso Nacional, aprovou o Marco Civil da Internet, tem lá o artigo 19, já tem uma exceção. Eles já pensaram nas hipóteses de exceção e escolheram não exagerar nessa intrusão na liberdade dos indivíduos, que é um direito fundamental. Ninguém está imune à responsabilização ulterior, para usar a palavra do Fachin, posterior. Quer dizer, a partir do momento que você publica algo que pode ser enquadrado como crime, se você passar pelo devido processo legal, você pode ser punido. Há uma demanda por agilidade nesses tempos de internet? Mas o remédio que eles estão usando para sanar isso está todo cheio de vícios. E é isso que a gente está mostrando aqui nesse programa. A gente segue falando da decisão do STF que responsabiliza redes sociais por conteúdos publicados por usuários. Antes de tratar da repercussão política, eu quero pedir os prints, produção, daquele tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Pode jogar na tela aqui aquela parte de cima, depois eu vou pegar um trecho lá do meio. Olha aí, o decreto 592, de 6 de julho de 1992, quando o Fernando Collor de Mello era presidente. Pois é, mas tinha Congresso Nacional também, quando o Collor era presidente. Então tá lá, atos internacionais, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação, esse é o nome do pacto. E aí o presidente, na sua atribuição tal, e lista considerandos. E aí você tem as datas aí, foi adotado pela 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em 16 de dezembro de 1966. Aí depois o Congresso Nacional Brasileiro aprovou o texto do referido diploma em 1991. A carta de adesão ao pacto foi depositada em janeiro de 92 e o pacto, ora promulgado, entrou em vigor para o Brasil em 24 de abril de 1992. Vamos ver o que ele diz. Aí, logo depois dos considerandos, vem decreta, né? O presidente da República decreta. Aí tem todos os artigos. Vamos pular para o artigo que interessa aqui, que por acaso, por uma grande coincidência, olha só a numerologia, é também artigo 19, né? Porque o tema que está em discussão é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse é o artigo 19 lá do pacto, do qual o Brasil é signatário. Olha só, ninguém poderá ser molestado por suas opiniões, já começa por aí, né? 2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha.
qualquer outro meio. Então, naquela época ainda não havia sido desenvolvida aí a rede social da maneira como é hoje, mas já tinha a previsão para conteúdo verbal, escrito, impresso, artístico, por qualquer outro meio. Portanto, se inclui aí o meio virtual também. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Atenção agora, hein? Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei. Aí para tudo, né? Para tudo. Ser expressamente previstas em lei. Quem faz lei é o poder legislativo. Portanto, o STF não tem esse poder de restringir a liberdade de expressão e legislar fazendo vários itens por conta própria, da cabeça dos ministros, determinando regras, como eles fizeram nessa semana. E aí continua, e que se façam necessárias para assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas, proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral pública. Mas vocês reparem que e que se façam necessárias. Portanto, tem que ser expressamente previstas em lei. O que estava previsto em lei é o que estava valendo e o STF quis mudar sem que haja uma nova lei. Mesmo que tenha feito ali um apelo retórico ao Congresso Nacional depois de ter atropelado o Congresso Nacional. Sim, tem um apelo no relatório divulgado pelo STF. Então o STF também está rasgando o conteúdo desse pacto internacional, desse tratado, do qual o Brasil é signatário. Agora, vamos aqui à repercussão política. Após o resultado do julgamento, o Partido Novo afirmou no X que a Corte passa por cima do Legislativo e joga no lixo o Marco Civil da internet. O Novo acrescentou, aspas, a decisão contraria diretamente a vontade do povo. Conforme a Constituição brasileira, é o Congresso quem deve decidir sobre esses temas, e os deputados e senadores rejeitaram a censura, mas o STF já não vê limites para a sua atuação. Vitória do governo Lula, de parte do STF e dos poderosos. Vão se blindar das críticas, dos vídeos, dos comentários que incomodam. Derrota de todos nós. O Novo é contra a censura e defende a sua liberdade de expressar opinião e de indignação. Fecho aspas. A gente separou também a reação do senador Sérgio Moro, da União Brasil, à decisão do STF a respeito da responsabilização de redes por conteúdos de terceiros. Abro aspas. O STF, por maioria, invadiu a área legislativa ao regular as redes e impor deveres de supressão de conteúdo com base em conceitos vagos. Não há omissão legislativa quando há regulação legal sobre a matéria, e o Congresso se recusou a aprovar alterações legislativas por entender que elas colocariam em risco a liberdade de expressão. Risco de censura política adiante, como destacado nos votos vencidos. Fecho aspas. E nós mostramos aqui, repito, os votos vencidos do André Mendonça, do Luiz Edson Fachin, do Cássio Nunes Marques, principalmente o Fachin, porque calhou de ser ali no mesmo dia da Carmen Lúcia, em que a gente fez uma repercussão em tempo real. E o Fachin estava mostrando como isso não faz parte do Estado Democrático de Direito. Podem pegar aqui nos arquivos, está na playlist do Papo Antagonista, dos cortes OA 2025, no nosso canal de YouTube. Então tá aí o protesto político. O Sérgio Moro também fez uma outra provocação, perguntando se a defesa do impeachment da Dilma, da prisão do Lula, se isso seria golpe também, como dizem os petistas, porque tem muitas atitudes e muitas críticas que são enquadradas como atentado à democracia no embate político. E o problema é que o Poder Judiciário incorporou muito da linguagem de militância política, como a gente tem visto desde 2019 nessa seara, em decisões de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, entre outros. Ricardo Kertzmann. Felipe, eu queria chamar a atenção para um fato, mas eu preciso deixar muito claro para todo mundo que está nos assistindo no momento que o que eu vou dizer agora não justifica em absolutamente nada a decisão do STF. O que eu vou dizer agora não ameniza em nada a decisão do STF. Eu só quero chamar a atenção, Felipe, para uma verdade que vai mostrar, que mais uma vez mostra, que todo extremismo, todo radicalismo, ele começa de um jeito, mas a gente nunca sabe como ele termina. Essa história toda, essa revisão desse Marco Civil, ela se deve, se não na totalidade, Felipe, mas em 90%, por todo o radicalismo, todo o extremismo, por todos os ataques que o judiciário, que a própria democracia, que jornalistas independentes
sofreram nos últimos anos por parte de uma militância altamente agressiva que desconsiderava qualquer atributo das leis. Utilizaram as redes sociais para poder exercitar ou exercer seus próprios rancores, seus próprios demônios, com uma virulência, com uma agressividade jamais vista, até porque antigamente não tinha esse tipo de canal para essas pessoas exercitarem e propagarem tanto ódio e estimularem tanta violência contra uma porção de gente. Vou repetir, contra jornalistas, contra ministros, contra autoridades. Vou repetir de novo, eu não estou justificando nada e não estou relativizando nada em relação à decisão do STF. Mas políticos também, muitos políticos que ainda estão eleitos, que estão atuando no Congresso, que utilizavam as tribunas, utilizavam suas redes sociais para contar mentiras, para poder atacar a democracia brasileira, para poder atacar tudo que eles achavam que era contrário às ideologias que eles defendiam. Felipe, quando se abre determinadas portas, né, as portas do inferno, a gente não sabe que tipo de capeta tem pela frente. Algumas pessoas abriram essas portas lá atrás e deixaram brecha para essa decisão lastimável, né, que a gente está sujeito a agora. Exatamente. A gente critica os dois lados. E faz isso há muito tempo já. Quer dizer, essa militância a qual você se refere deu pretexto para o STF abusar. E os dois têm as suas parcelas diferentes de culpa. É claro que a gente está vendo uma reação institucional abusiva a um problema que não precisava ter se ampliado, se turbinado de tal maneira se não houvesse gente de liderança esticando as cordas e estimulando esse tipo de comportamento. Porque nós estamos aqui, inclusive na imprensa, no jornalismo, há 20 anos de carreira, criticando os ministros de tribunais superiores por votos, por decisões, etc., sem incorrer em qualquer atentado à democracia, à vida, sem ameaça, sem crime contra a honra. A gente está aqui exercendo a vigilância. Agora, você tem um monte de aloprados que começa a cruzar aquela linha. E o que a gente defende? Que seja utilizado o devido processo legal para esses casos em que se incorre, eventualmente, num crime. No entanto, o aspecto massivo desse tipo de comportamento acabou sendo utilizado por aqueles que já querem controlar o debate público como pretexto para controlá-lo. Então a gente continua exercendo a vigilância, tanto que nós fizemos bastante barulho no bom sentido aqui de chamar a atenção para o problema, a ponto de ajudar, pelo menos, a conter os danos. Quer dizer, ao longo dos últimos dias, as propostas, e semanas, né? Porque o voto do Toffoli já foi lá atrás, essas sessões elas tiveram adiamento e ontem teve outra, mas já tinha começado há bastante tempo. Então, nós contribuímos para que o tom, para que o teor ficasse menos radical, menos grave. Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, ele usou a palavra radical. Quer dizer, fui anotando, digitando aqui as teses de cada um, estabelecendo consenso, agradeço as pessoas e tal, que abriram mão de posições mais radicais. Eram bem radicais mesmo. Mas continua sendo radical a postura do Supremo Tribunal Federal, que se arroga a defesa da democracia ao mesmo tempo em que solapa a separação e a independência entre os poderes, que são pressupostos democráticos.